Começou. Começou? Uhum. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Boa tarde pro pessoal que já tá entrando. Oi, Rosa, boa tarde, tudo bem? Oi, Silvana, boa tarde. Boa tarde, Dona Lourdes. Maria Salete, boa tarde, tudo bem? Só mudar o batom que a Rosa já percebe. Oi, Amanda, tudo bem? Boa tarde. Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar. Eu já iniciei aqui, ó, a pré-cobertura e vou fazer mais uma camada junto com vocês, tá? Já tô com meu chocolate aqui. Derreti ele, eu só vou dar mais uma aquecidinha para poder aplicar no bolo. Já falo para vocês a quantidade que eu utilizei. Olha o salto que a gente iniciou ontem, ó. Já tá bem sequinho já pra gente fazer a segunda etapa dele, ó. Bem durinho, bem firme. Ele já consegue ficar aqui de pé, ó. Olha. A bandeja tá torta, ele não segura. Então, ele já firmou e agora a gente vai fazer essa parte de cima, tá? Quem não assistiu a live de ontem, a gente iniciou esse salto que a gente vai finalizar hoje. Então, a gente só fez essa etapa aqui, ó. Quem não assistiu a live de ontem, acompanha a de hoje. Depois volta lá e assiste. A massa do bolo também. A gente fez ela de oncinha. Eu deixei até aqui, ó, pra me mostrar pra vocês aquela que a gente assou ontem, como ficou. Boa tarde, Bel, tudo bem? Boa tarde. Quem mais entrou? Angélica. Idinê. Adilene, Gilmara. Ó, aquela que a gente fez ontem junto. Como que ela ficou. Eu parti aqui só pra mostrar. Mas depois a gente também vai cortar esse bolo aqui, tá? Pra ver como que fica dentro. Então, eu vou começar iniciando. Eu já fiz o começo da minha pré-cobertura. Do jeito que o meu bolo tava ontem na assadeira, eu desenformei ele já na minha bandejinha, ó. Então, na bandejinha que vocês quiserem entregar, vocês já desenformam nela. O chocolate que eu tô usando é o meio amargo. Eu prefiro chocolate nobre. Eu acho o sabor mais gostoso, mais fácil de trabalhar, porque ele te dá mais tempo para secagem, então eu prefiro o nobre. E o meio amargo eu prefiro por causa da temperatura. Às vezes você pega um tempo muito quente, como o chocolate meio amargo, ele tem menos gordura do que o ao leite, então ele vai sustentar mais nesse calor forte. Então por isso que eu prefiro o meio amargo. E aqui eu coloquei 300 gramas de chocolate meio amargo para 70 gramas de creme de leite. Então derreti o meu chocolate micro-ondas, banho-maria, do jeito que vocês estiverem acostumados. Só dá uma mornadinha no creme de leite para quando você misturar não dar um choque térmico. E aí mistura os dois. Aqui foi 300 para 70. No Face da Arcolo tem uma live que a Fátima Braga fez fazendo esse mesmo ganache só que com água. Então quem tiver interesse de aprender e tentar fazer daquela forma, eu achei uma forma muito legal, mas eu ainda não testei. Então como eu já tô acostumada a trabalhar com creme de leite, hoje eu fiz com creme de leite mesmo.
Então quem quiser assistir a live, faz um testezinho pra ver se gosta, porque também é muito prático de aplicar e você vai economizar mais, tá? A secagem dele, a Fátima disse que ela é muito boa, melhor do que com creme de leite, então vale a pena testar. Então aqui, ó, só vou dar mais uma aquecidinha, porque eu já tinha derretido e misturado, só que como ficou aqui parado, ele deu uma endurecida, pra gente passar mais uma camada aqui nesse bolo. Eu passei uma, depois que eu tirei da assadeira, e agora eu vou passar mais uma, tá? Vou levar no meu micro-ondas, vou aquecer um pouquinho. Vou colocar 15 segundinhos só, tá? Oi, Diana, boa tarde, tudo bem? Ó, só dei só uma amolecidinha nele pra ser mais fácil a aplicação, porque ele já tava derretido, né? E aí eu vou vir aplicando aqui no meu bolo, ó. Eu vou passar uma camadinha com a espátula mesmo, e depois eu venho alisando com o alisador pra ganache. Tá olhando pras lâmpadas achando que tá escuro? É o tempo que tá escuro mesmo, porque as lâmpadas tá tudo ligada. Vê se a da sala não é porque ela tá no amarelo. Põe ela no branco. Peraí, tá uma confusão aqui. Ó, tô passando a primeira camadinha por cima e depois que eu venho alisando, ó. Eu gosto de não derreter o chocolate muito pra ele ficar mais pastosinho, assim como se fosse uma pomada. Porque se a gente deixa ele muito líquido, atrapalha um pouquinho na hora de alisar, tá? Passei mais ou menos na metade do meu bolo. E aí eu vou vir com um alisador que ele é próprio para chocolate e vou, como o meu bolo é pequenininho aqui, ele fica escorregando. Porque ele não é pesado o suficiente, ó. Tiro o excesso. Vou encostar aqui no meu bolo novamente e arrastar. E vou fazer isso na lateral toda, tá? Ó, onde ficou falhinhas eu venho, coloco mais um pouquinho e aproximo o alisador e puxo. Ó, vi uma... Tá te agradecendo pelo molde. Ela chegou meio atrasada. E aí a Ednê tá perguntando quanto tempo depois ela aplica a segunda camada. Até ele firmar. Eu gosto de colocar no freezer, porque aí eu tenho um tempo bem rapidinho, né? Não preciso ficar esperando. Então eu coloco no freezer, espero 5 minutinhos ou até antes. Colocou o dedo, virou uma casquinha firme, já pode tirar e aplicar a segunda camada, tá? Agora, se você quiser deixar secar a temperatura ambiente, ele vai demorar um pouquinho mais. Ou na parte de baixo da geladeira também demora um pouquinho mais. Passa e depois tira o excesso. Aplicar aqui nas falhas que ficaram. O certo na hora de você fazer esse alisamento é você girar a bailarina e sua mão ficar parada. Mas como o meu bolo tá muito levezinho, se eu faço isso ele vai embora. Então eu tô tendo que segurar aqui o bolo e trazer o alisador mesmo. Ó, vou ver aqui as falhinhas que ficaram, ó, tipo essas daqui. E aplico mais um pouquinho pra mim alisar novamente. Aqui eu vou alisar ele mais ou menos porque é só aqui pra casa, tá? Eu não vou ficar me preocupando e deixar extremamente liso. Mas em casa vocês fazem com mais cuidado, deixa mais lisinho. Se quiser esquentar uma faquinha pra poder tirar qualquer imperfeição que tiver ficado, pode também. Tipo o que a gente faz com chantilly, né? Esquenta uma água e vai mornando a faquinha nela pra tirar as imperfeições. Mas como o meu não é encomenda,
só é aqui pra casa, por esse motivo eu não tô usando luva, touca, nem nada, nem máscara, porque é só pra mim e pro Thiago. Ó, vou colocar um pouco aqui nessa parte de cima e alisar também, ó. E aí vai depender do jeito que tá seu bolo. Se ele tá muito torto, você vai precisar aplicar às vezes umas 3 camadinhas. Se ele já tá mais retinho, 2 vai ser suficiente. Ó, aqui eu já esquentaria uma aguinha, com uma faquinha eu ia molhando dentro dela e deixaria bem perfeitinho essa superfície. Mas como não é pra encomenda, eu vou deixar assim mesmo pra gente não perder tanto tempo, tá? Ó, tira da lateral o excesso. E vem nivelando aqui essa parte de cima pra dentro, ó. Aqui pode deixar secar a temperatura ambiente, se você tiver com mais tempo, não tiver com pressa, ou leva na geladeira, que aí vai ser um processo mais rápido, né? A Bel tá dizendo que vou ter que fazer um sacrifício hoje de comer esse bolo. Vai, Bel. Esse aqui vai ser bastante sacrifício pro Thiago. A Alessandra tá dizendo que é a live que ela mais queria. Ah, era de ganache? Ó. Tá dizendo que não tá vendo. Tem dias que ela não vê, mas ela pode assistir depois também, né? Sim, se você não tiver com tempo de ver todos os dias ao vivo, pode assistir depois que elas ficam salvas. Ó, aqui eu vou deixar assim, mas se vocês quiserem deixar mais perfeitinho, pode esquentar uma faca. Ou agora vem e derrete mais esse chocolate, deixa ele bem líquido e faz uma camadinha bem fininha só pra você vir tirando qualquer imperfeição que você deixar. Mas aqui pra mim já é suficiente, o bolo já vai ficar legal, não vai ficar com marcas. Vou tirar o excesso da bandeja. Ó, a Ednê tá perguntando se você tirou esse bolo da geladeira e já aplicou o ganache ou deixou... Não, eu deixei ele chegar na ficar temperatura um pouquinho ambiente. em temperatura ambiente. Não totalmente, ele ainda tava um pouquinho gelado, mas não assim que eu tirei da geladeira. Eu deixei pelo menos 30 minutos fora e aí fiz a aplicação. Senão você vai vir com o chocolate, na hora que você aplica com um bolo muito gelado, ele já vai começar a secar muito rápido e não te dá tempo pra alisar, tá? E aí também, depois quando você vir com a cobertura da pasta, se seu bolo estiver muito gelado, a pasta vai suar em cima desse bolo. Então, o legal de estar em temperatura ambiente é isso, porque quando você cobrir a pasta americana em cima, se ela estiver em contato com o bolo muito gelado, ela vai transpirar porque ela vai chupar a umidade do bolo pra ela, tá? Vou colocar aqui. A Rosa falou que você tem outro serviço amanhã. Qual? Ir lá na Arcola levar esse bolo pra ela. Ah. Ó, aí aqui eu posso pegar um Perfex, umedecer ele, esquentar um pouquinho pra me limpar a bandeja com mais facilidade, tá? Então umedeço ele, coloco ele no micro-ondas e esquento ele um pouquinho, que aí eu vou tirar a sujeira da bandeja com mais facilidade. Fala pras meninas, Roda, que eu levei o pão de queijo pra você. Pessoalmente, na casa da Rosa, ela ganhou os pães de queijo. Agora ela tá querendo o bolo ir lá na Arcolor. Acho que na sua casa seria mais perto, hein? É verdade. Ó, ele tá morninho e eu venho aqui, ó, e consigo tirar a sujeira da bandeja com muita facilidade, ó. Do que se ele tivesse só úmido. A Rosa disse que tava bom esse pão de queijo.
Os meninos precisam fazer, hein, meninas? Testa ele porque ele é maravilhoso. Agora nesse finzinho de tarde pra tomar um cafezinho, é muito bom. Fora a facilidade, né, de você ter ele prontinho na geladeira e só esquentar quando quiser comer. Você poder fazer ele com sabores variados, igual eu mostrei pra vocês. Quem tá aí e não assistiu a live do pão de queijo, entra lá que tá salva, tá, gente? Tirei toda a sujeirinha da bandeja. Aqui, ó, ele já tá praticamente mais seco, ó. Acho que eu nem vou voltar o meu pra geladeira. Eu vou deixar ele aqui secando em temperatura ambiente mesmo. Ele já tá firme, ó. Tô colocando o dedo, ele já não mela mais, tá vendo? Por isso que a quantidade do ganache é essa, tá? Pra gente ter uma casquinha seca, pra não ficar aquela casquinha grudenta. Deixa eu tirar aqui pra gente trabalhar a pasta. Ó, a Dinê já perguntou no Rio em várias lojas e não achou. O quê? Fala pra Rosa pegar no pé dos vendedores aí pra vender lá no Rio. Fala para os lojistas pedir para Color, porque se vocês ficarem enchendo o saco dos lojistas, eles pedem, né? Carcolor não pode mandar sem eles pedir. Então enche o saco dos lojistas, fala que você quer, que é maravilhoso, que você viu, que eles vão começar a comprar. E por enquanto procura venda online, né? Nas lojas que eu falei pra vocês que tem, Central do Sabor, Riso, Santo Antônio. Ó. Então aqui, ó, eu vou começar pela sandália, depois a gente faz a cobertura do bolo então, tá? Que aí a sandália vai dando uma secadinha. Enquanto o chocolate seca também. Então ontem a gente fez essa parte de baixo, né? E agora a gente vai fazer essa de cima. Então eu vou começar fazendo a estampinha da onça. Aqui eu tenho uma chocopasta. É essa pasta que às vezes eu falo pra vocês tomar um pouquinho de cuidado, porque ela tem a mesma embalagem da pasta americana branca, só que dentro ela é marrom. Então às vezes você vai comprar, pelo fato de comprar a pasta de 800 laranja, dentro ser branca, aí você compra tutti-frutti, dentro é branca, você vai imaginar que a chocopasta também tem um sabor e cor branca, mas não, a chocopasta é a única que é cor e sabor. Então só toma um pouquinho de cuidado, mas ela vem bem especificada aqui, ó, pra vocês não levar errado, porque depois que abrir o lojista não vai querer trocar, né? Mas a chocopasta, ela é excelente na cor, no sabor, porque ela tem a cor muito escura, ó, um marrom bem vivo mesmo. Certo? Então aqui, ó, eu vou tirar um pedaço da minha chocopasta pra gente fazer o trabalho da onça. A Ana Raquel pediu pra você falar de novo a proporção do ganache. Acho que a Rosa escreveu nos comentários, mas vamos lá. É 300 gramas de chocolate meio amargo nobre para 70 gramas de creme de leite. Ó, tô ativando a goma da minha pasta, porque quando a gente tira da embalagem, ela tá uma massa quebradiça. Então a gente tem que ativar bem a goma dela para ela ficar bem elástica e fácil de trabalhar. As meninas que quiseram o molde ontem, eu já enviei por e-mail, tá? Quem não me pediu ainda, me manda lá em inbox que eu envio. Então, ó, ontem a gente fez o solado preto e fez a palmilha na parte de cima. Então, esses dois eu já utilizei. Vou tirar eles aqui de lado, tá? E a gente agora vai fazer a parte da frente, a de trás e a correiazinha, né? A fivelinha da frente. Então, ó, chocopasta. Um pedaço de pasta laranja. Ah, eu tinha chocopasta aberta. Nem lembrei. E a cor de pele, né? Que é aquela cor de pele de personagem. Ela vem marcando na embalagem cor de pele.
Quem não tiver ela pronta, pode fazer ela com corante também, tá? Que o corante também vem marcando cor de pele. Então, ativa a goma das 3 pastas primeiro. É a primeira coisa que você vai fazer antes de misturar pra fazer a onça. A Rosa tá respondendo a Ednê, se eu não me engano, que é do Rio. Aonde tem a loja, né? É. Pão de queijo. Uma loja chama Pipoca em Duque de Caxias. Ó. Ativei a goma. Vou ativar a goma da laranja. E aí, ó, a gente precisa dessas cores. A marrom eu preciso dela pura, né? A chocopasta. A tom de pele também preciso dela pura. Então já tenho 2 cores. E a gente vai fazer uma terceira cor com a mistura das 3, ó. Mistura de chocopasta, cor de pele e laranja. Então coloco uma proporção maior de cor de pele, um pedaço menor de laranja e um menor ainda do marrom, tá? E mistura. Todas essas cores podem ser feitas no corante, só a chocopasta, que é uma cor bem viva mesmo, que é difícil de chegar no tom do corante, mas dá pra tentar também, tá? Mistura bem. E a gente tem a terceira cor que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com essas 3 cores pra fazer a onça, tá? Guardar esse excesso que sobrou. Passar um pouquinho de gordura aqui na minha mão. Ó, primeira coisa. Com o tom de pele, faz uma cobrinha. Tirar o excesso que não tá uma cobrinha, tá uma cobrona, né? Fez a cobrinha com tom de pele, faz uma com marrom, com a chocopasta. Aqui também é a cor da onça que eu quero trabalhar. Existe bolos que o pessoal faz onça cor de rosa, com branco, faz com laranja. Então, vocês escolhem a tonalidade da cor que você quer a onça de vocês. A marrom, ó, eu abro ela. Vou pegar o meu rolo maior, que esse pequenininho vai ser ruim. Ó, a marrom eu abro. Aquela cobrinha, abre uma tira um pouco mais grossa. Coloca o tom de pele por dentro e fecha. Dá uma apertadinha. E tira esse excesso que sobrou. O excesso do marrom eu tô tirando, tá? Pode tirar também o excesso do cor de pele nas pontas. Já vou guardar aqui pra não ressecar. E a última cor, né? Ó, pode fazer assim, pra ela grudar melhor, ó, dá uma apertadinha. Se tivesse abrindo ainda, ó, pode vir, dá uma apertadinha e mais uma enroladinha pra ele segurar bem.
E aí a outra tonalidade, a terceira cor, que foi a mistura. Abre uma cobrinha. Também abre essa. Que a gente vai envolver essas duas por dentro dessa cor aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente fez com a chocopasta. Então é isso, ó. Abre uma cor de pele, depois uma chocopasta e envolve, e depois a terceira cor e envolve, que aí ela vai ficar com as três cores. Coloco aqui dentro e fecho. Não preciso nem passar colinha, tá? Que a pasta ela é bem macia, ela gruda sozinha. Ó, dá uma apertadinha. Tira também o excesso. Vou tirar também o excesso das pontas. E dar uma giradinha pra grudar, ó. Aqui, ó, pode dividir no meio, e você pode afinar mais algumas, ó, pra não ficar todas da mesma espessura, porque aí vai ficar umas onças menorzinha, ó, que a parte de dentro tá menorzinha, fica umas maiorzinha, ó, mescladinho, pra não ficar todas do mesmo tamanho, tá? Pra ficar mais bagunçadinho. Então aqui eu tô afinando algumas, ó. Uma eu vou deixar médio, a outra bem mais fina, e essas duas eu vou deixar mais grossinha mesmo, tá? Vou unir todas. Tamanhos diferentes, espessuras diferentes. Ó, com o estilete a precisão do corte é melhor, tá? Vou descartar esse primeiro, ó. E venho aqui, ó, fazendo tiras de mais ou menos um dedo, tá? Tenta procurar a altura ser a mesma, ó, pra quando vocês encaixarem assim, ficar tudo da mesma altura. Por isso que eu tô falando a altura de mais ou menos um dedo. Ó, essas daqui que eu descartei, se você quiser também dar mais uma apertadinha e encaixar aqui, ó, você não perde nada, tá? E aqui, ó, eu vou unir elas. Eu vou unir as minhas mais de comprido, porque eu quero fazer uma fita pra me fazer o laço e a fita pra colocar em volta do bolo. Por isso que eu vou fazer mais compridinho assim, tá, ó? Agora, se vocês quiserem mais redondo pra cobrir um bolo, vai colocando aqui do lado, ó. Como eu quero a minha mais compridinha, eu tô colocando mais pras pontas mesmo, tá? Ó, encaixa bem, aperta bem pra ela já dar uma unidinha. Ó, une bem com o dedo primeiro pra depois vir abrindo. E aí, passa o rolinho. Primeiro pra uma direção e depois pra outra direção, ó. Pra elas se fecharem mesmo, ó, essas marquinhas que ficam dela abertinha, sumirem. Então aqui eu consigo fazer um bolo, consigo fazer a decoração tipo a do sapato que eu fiz. Tampinha de cupcake, pirulito, maçã.
Quanto mais eu passar o meu rolo, mais aberta vai ficar a minha onça. Então, se você não quer onças muito largas, quando você for cortar elas, ao invés de você cortar com o dedo, você corta com meio dedinho, une bem elas e abre menos, porque aí você não vai ter onças muito espaçados, os desenhos. Certo? Ó. Vou montar já o laço. Tirar essa pontinha. Vou tirar uma tira mais ou menos do tamanho que eu quero o meu laço. E da espessura que eu quero o meu laço. Normalmente, a parte de trás dela fica os desenhos mais fininhos, tá? Menos abertos, ó. Mas a parte de cima fica melhor desenhado. Ó, eu vou fazer aquele mesmo lacinho que a gente sempre faz, ó. Lequezinho na ponta. Acho que vai ficar muito comprido. Tirar uma ponta aqui. Lequezinho na outra ponta. Dobro no meio. Franze aqui também, ó. Pra cima e pra baixo. Vou unir. Passo a colinha de CMC, que é aquele CMC diluído, né? Ele vem assim em pó. 50 ml de água para uma colherzinha de café do pó, tá? Mistura, espera hidratar e vai virar essa colinha. Vou unir uma ponta e a outra. Dá uma apertadinha, viro e vou passar uma tirinha no meio. Deixa eu aproveitar essas daqui, ó, que eu tirei. Passo a colinha aqui no meio, aplica a tira, jogo pra trás e aqui eu tiro o excesso. Como aqui eu só trabalhei pasta pura, eu não coloquei CMC pra esse lado ficar mais firme, eu tenho que deixar ele secar um pouquinho pra depois eu fazer a aplicação nele, tá? Aplicação no bolo, porque provavelmente ele fica meio querendo se desmontar porque ele tá macio, né? Ele é pasta pura aqui. Vou deixar ele aqui de pezinho pra ele secar um pouquinho. Ou pode deixar ele deitado, colocar um guardanapo dentro ou um saquinho pra ele firmar mais, ó. Deixa eu apoiar ele aqui. Mas aqui ele já ficou de pezinho, ó. Pode fazer a fitinha do laço. Ó. Uma pontinha. A ponta da fita. Mesma coisa do outro lado. Franze só o meio, ó. E faz a fita debaixo do laço. Vou tirar no olhômetro aqui mesmo, viu? Uma tira pra me envolver o meu bolo. Provavelmente ela não vai tampar o bolo inteiro, mas tampando a parte da frente já é suficiente pra mim. Só pra vocês verem. Se não, eu poderia cortar mais uma, emendar ou fazer uma tira dessa maior. Deixa eu acertar ela aqui, que eu cortei ela bem no olhômetro mesmo. Acho que aqui já dá pra cobrir pelo menos a parte da frente. Vou deixar aqui separada, tá? E aqui vamos fazer as outras partes do sapato que faltaram. Então, com os outros moldes que eu deixei aqui separado... Vou posicionar ele aqui em cima do meu bolo e vou cortar em volta, ó. O molde que eu passei pra vocês por e-mail, ele tá no papel, corta o papel e passa por um acetato que você vai conseguir guardar por mais tempo. Teve uma moça uma vez que entrou na live e deu uma dica que eu achei até interessante. Ao invés de passar no acetato, ela disse que ela coloca na caixa de leite. Caixa de leite vazia, ela lava bem
e transfere os moldes dela pra caixa de leite. Eu achei bem interessante. Sai mais barato, né? Que a gente não precisa comprar. Ó, fiz um molde. E vou fazer a parte de trás agora, ó. Por isso que eu também deixei essa parte pra gente fazer hoje, tá? Porque eu já aproveitava a onça pra gente fazer o laço, fazer o acabamento. Como a gente tava atrasado, não ia dar tempo de fazer tudo ontem. E aqui vou tirar aquela correiazinha, né, da frente de amarrar a fivela, sei lá. Ó. Certo? Aqui, se eu não for mais utilizar essa pasta como zebrinha, ou como oncinha, se eu não quiser mais, eu misturo ela por completo e eu tenho uma cor única, tá? Não tem desperdício algum. Se eu quiser fazer mais oncinha, eu já tô no meio caminho pra essa terceira cor que a gente usou. Então, eu posso vir clarear ela com laranja e com cor de pele. Guardar aqui pra gente não estragar. Pra gente vir aqui montar o sapato. Trazer esse laço mais pra dentro que ele vai acabar caindo. Ó. Então aqui foi a primeira etapa que a gente começou ontem. Ele já tá aqui durinho, firme. Vou passar colinha de CMC. Aqui a colinha de CMC ainda gruda, por quê? Porque eu tenho coisa seca com coisa úmida ainda, né? Que acabou de fazer, fresquinho. Então ele ainda vai colar. Seco com seco não colaria mais. Então aqui eu ainda consigo trabalhar com a colinha de CMC. O salto, por exemplo, eu já não consigo, porque é seco no seco. Então não vai colar, tá? Passa a colinha aqui, ó, bem na pontinha, nas duas laterais e pode passar um pouquinho aqui também no salto, ó. A parte mais fininha é pra frente e a mais grossinha é pra trás. Deixa eu já pegar o guardanapo. Ó, dobrei um guardanapo no meio e vou fazer uma trouxinha, ó, com ele, pra gente colocar como apoio na parte de dentro, tá? Aqui dentro, ó. E cola bem encostadinho, ó. Se vem com a ajuda de uma estequinha, posicionando, ó, apertando a estequinha pra ela segurar. Mesma coisa na outra lateral. A pasta ainda tá molinha, ela vai te obedecer. O formato que você quiser fazer aqui, ó, ela vai obedecer. Então, vai ajeitando com a mão, o jeito que você quiser que fique. Já vai deixando ela aqui dentro, ó, na posição que você quer. Ó. Deixa eu abrir mais, pra ficar mais larguinho. Aqui a gente precisa colocar um apoio, porque senão ela não vai secar firmezinho pra cima, né? Agora vai. Dá um pouquinho de trabalhinho, só esse início aqui, ó. Depois que colou, pegou a posição, ela já vai começar a estar mais firme. Toda vez você vem e dá uma levantadinha no formato que você quer, ó. Vem com uma estequinha e dá uma levantadinha aqui. Ela pega bem a posição que você quiser, ó. Deixa bem na posição que você quer e deixa secar do jeito que você quiser que ela fique, ó.
E a parte de trás a mesma coisa. Passa a colinha na parte de baixo só. E na parte de baixo da parte de trás. Essa é bem mais facinho de colocar, tá? Só apoiar e fixar que ela já fica em pezinha e ela seca em pezinha. Cuidado pra não fazer tão fininho também, senão ela não tem sustento, né, de ficar em pé. Na hora que você for abrir a oncinha, e cada sandália que você quiser vai ficar com uma estampa diferente mesmo, ó. Cada uma que você fizer, a estampa muda, ó. Aqui o meu tá mais abertinho, tá vendo? Aqui eu fiz mais fechadinho, então a estampa tá mais estreita. Ó, aqui é só deixar secar nessa posição. E essa tirinha aqui da frente, ó, ela precisa secar separada, tá? Então deixa ela secar assim, ó. E depois você cola. De um dia pro outro, esse daqui vai estar tudo firme. Eu fiz no domingo à noite e ontem eu já mostrei pra vocês aqui, tava tudo firme. Eu já consegui tirar o papel de dentro. Depois que essa daqui tiver sequinha, durinha, vocês vão colar ela dessa forma, ó. Aqui eu tenho um pouquinho do pó do glacê real. Esse glacê real Dark Color. Então eu tenho um pouquinho do pó dele. E eu vou colocar umas gotinhas de água pra mim amolecer esse pozinho, tá? A sobra do ganache que sobrou aqui no meu potinho, ó, eu posso congelar, tá? Terminou de usar, não usou tudo, põe no congelador até o dia que você precisar usar novamente. Ó, vou colocar um pouquinho de água. Tô colocando com uma colher pra não acontecer de eu colocar muito. Só a pontinha de uma colher eu coloquei pra não colocar muito, porque ela tem que ficar assim, ó, como se fosse uma pastinha, ó. Ó. E essa pastinha é o que eu vou colar o salto com ela. Essa fivelinha aqui também com essa pastinha com CMC. Então, secou, tá firme, apoia um papel aqui embaixo. Posiciona ele sequinho, durinho e firme nessa parte de cima. Esse também vai estar seco. Passa um pouquinho na ponta. Precisa esperar os dois secar, tanto o de fora como essa fivelinha, tá? E vai colar aqui, ó, de um lado e do outro. E deixando esse papel apoiado embaixo, que é pra dar tempo de secar e não escorregar. Que aí depois que ele estiver bem sequinho, você tira. Então, o legal do sapato é fazer com antecedência. Eu fiz esse saltinho ontem, a parte de baixo ontem. Eu faço essas duas partes e essa separada, no outro dia eu faço a colagem dele. Então não deixa pra fazer em cima da hora, faz com antecedência, com calma, espera secar as pecinhas, vai colando, emendando direitinho pra não acontecer de tá mole na hora que você for encaixar as peças e elas não ficar arrumadinhas certinha, tá? E aí depois ela vai ficar nesse formatinho aqui, ó, durinho. E aqui você vai vir passar também o glacê na parte de baixo e aplicar esse salto aqui onde você desejar, ó. Também espera secar um pouquinho antes de você levar pro bolo. Aqui a secagem é mais rápida, tá? Porque é só o tempo de o glacê secar, ó. E aí ele já fica firmezinho assim em pé. Então, primeira etapa, faz esse pretinho que foi o que a gente fez ontem. Deixou secar, no dia seguinte faz essas pecinhas aqui, ó, separada. E no outro dia você só encaixa essa fivelinha e o salto. 3 dias é tempo suficiente para ele estar extremamente seco, bem firmezinho para você conseguir aplicar no seu bolo, tá? Deixa eu tirar agora esse daqui, ó. Deu para entender a montagem do salto? Ficou alguma dúvida? Esse moldezinho eu também coloquei lá no papelzinho para vocês conseguirem cortar o isopor no formato. Alguma dúvida, tire sobre o salto.
A Amanda não entendeu o porquê do glacê real. Pra grudar, Amanda, porque a colinha de CMC não gruda, porque é pasta seca com pasta seca. Como eu falei pra vocês, essa alcinha aqui, ó, a gente vai deixar ela secar separada dessa. Então, quando eu for grudar, pasta seca com pasta seca, não consigo grudar com colinha de CMC. Então, o glacê real vai ser pra fazer a colinha. E a mesma coisa o salto. Pasta seca, que é o salto, com o solado, que também tá seco, não vai grudar com colinha de CMC. Por isso, o glacê real. O glacê real eu só consigo colar ou os dois úmidos, ou um úmido e um seco. Dois seco não cola com colinha de CMC, por isso glacê. Agora vamos cobrir o bolo. Então eu vou cobrir meu bolo. Já tem uma aberta aqui, ó, mas eu vou cobrir com a marfim, ó. É uma pasta pronta da Arcolo que já vem nessa tonalidade marfim. Eu já tenho uma aberta, eu vou utilizar a minha que tá aberta. Deu pra entender, Amanda, o porquê do glacê? Entendeu? Deu? Ó, vou ativar a goma da minha pasta. Toda vez que eu tirar a pasta da embalagem, eu tenho que ativar bem a goma dela. Sovando ela bem. Ó. A Edilene disse que seu sapato ficou maravilhoso. A Diana disse que ficou muito chique. Obrigada, pessoal. A Liette falou que tá lindo. Quando vocês fizerem o de vocês, me mandem pra me ver como ficou. Ai, como que é o nome dela? Agora fugiu. Que sempre me manda mensagem. Abel? Abel. A Bel tá fazendo cada coisa linda. Todo dia ela me manda inbox, né, Bel? Ela já fez a zebrinha. Já fez... Qual foi as outras coisas que ela fez, que ela me mandou? Eu só vi só os cortadores, o girassol. Ela já fez bastante coisa das aulas. Ó, ativa bem a goma dela como se você estivesse sovando um pão, tá? Ativei a goma dela. Antes de eu abrir essa pasta, eu vou deixar o meu bolo preparado pra receber ela, pra mim não abrir a pasta e deixar aqui ressecando antes de cobrir o bolo. Então eu vou passar soft brilho em cima. Deixa eu pegar que eu esqueci. Ó, soft brilho da Arcolor. Como o meu chocolate lá já tá bem sequinho, ele não vai grudar a pasta americana em cima. Então eu venho com o soft da Arcolor. Vou colocar um pouquinho na parte de cima do meu bolo. E com a mão, ó, eu vou alisar. Vou espalhar na lateral e na parte de cima. Se eu não passar nada, o bolo não vai grudar a pasta americana, tá? Porque aqui a gente tem uma casquinha seca já. Passei o soft brilho. Eu gosto sempre de espalhar com a mão, porque aí eu consigo ver o tanto que eu tô depositando pra não colocar demais. Abri a minha pasta americana, né? Sovei, vou abrir. Então, aquele mesmo processo do que a gente faz pra cobrir bolo fake, ó. Pra frente, pra trás, vira. Tá com medo de desabar o salto? É. Bater o rolinho nele? Uhum. Você é meia arteira. Meia? Ó. Pra frente, pra trás. Vai dando uma viradinha. Sempre puxando do meio pras pontas. Tô enganchando aqui. Esse negócio de fazer live de casa, eu tô com o chinelo desse tamanho do Thiago. O chinelo tá enganchando aqui no tapete. A gente se arruma da cintura pra cima, né? Se filmar a cintura pra baixo... Ó, vai puxando sempre do meio pras pontas.
Faz aquele negocinho que eu ensinei vocês com barbante pra saber se a espessura já tá do tamanho certo pra cobrir o bolo, né? Pega um barbante, mede a altura do seu bolo e passa aqui pra ver se já deu o tamanho. Que aí você vai ter uma segurança maior de saber se o tanto que você abriu já cobre. Abrir. Deixa eu abrir mais essa pontinha aqui. E aí eu vou trazer o meu bolo agora e vou aplicar a pasta em cima. Alguma pergunta, tia? Então a Rosa disse que te deu parabéns, disse que ficou lindo o seu trabalho. Obrigada, A Rosa. Silvana também disse que ficou maravilhoso. Me ajuda? Não. Ó, vou colocar ele aqui em cima e vou vir com a minha pasta e aplicar em cima do bolo. Mesma coisa, se preocupa em grudar primeiro essa parte de cima e depois essa lateral para a pasta americana não rasgar. Depois que você vai se preocupar em tirar as preguinhas que ficaram, tá? E aí então, ó, vem tirando essas preguinhas aqui do lado, ó. Com a mão leve, encaixando no bolo, vai fazendo aquela voltinha pra fora, do jeito que eu sempre mostro, pra tirar com mais facilidade as preguinhas. Aqui é mão leve, sem puxar a pasta, delicadeza. Vai fazendo isso, ó, na lateral inteira. Até tirar a última preguinha. A Bruna tá perguntando, nosso colega, tá perguntando se não tiver o soft brilho pode usar outra coisa. O legal é o soft brilho, Bruna, porque ele não fica deslizando. Pode passar um pouquinho de água, mas eu não aconselho muito porque a água pode sair do lugar. E aí a pasta pode rasgar se ela ficar escorregando. Ó, colou tudo. Vem com o alisador. Alisa a parte de cima e a lateral. Jogando a pasta americana pra baixo, pra tirar as imperfeições que ficaram. Não faço força pra dentro do bolo pra mim não desmanchar a decoração. A minha força é pra baixo, pra mim não desmanchar o ganache, né? Ó, já vou tirar esse excesso de pasta pra me alisar com mais facilidade, tá? E pra não sujar também de chocolate. Que essa sobrinha aqui eu guardo. Se ela tiver suja de chocolate, eu tenho que descartar. Ó, tá limpinho. Vou guardar bem fechadinha dentro de saquinhos plásticos e depois dentro da embalagem. E vou terminar aqui de alisar a minha lateral, ó. Ó, esse pedacinho aqui, ó, que tá com mais preguinhas. Joga pra baixo. Que ele vai tirando todas as imperfeições, ó. O alisador nessa hora é fundamental, tá? Já vem afinando a parte de baixo pra cortar. Com o alisador, ó. Eu gosto de tirar o maior excesso pra depois fazer isso, porque às vezes suja de chocolate e você acaba perdendo um pedaço grande de pasta. Você já tirando a maior parte, você não perde, ó. Que nem aqui, ó. Aqui já deu uma vazadinha, tá vendo? Do chocolate.
E aí suja, passa, se a gente guarda, é perigoso, né? Porque junta fungos, bactérias. Pode até embolorar esse pedacinho. O Bruno disse que tá tentando criar coragem pra fazer um bolo pra ela de pasta americana. Sério? Falou que se ela conseguir, ela te manda foto. Aproveita a quarentena, Bruna, pra testar se tá fazendo cada coisa legal com seus filhos. Docinho, brigadeiro. Dá uma olhadinha nas lives anteriores que eu fiz uns pão de queijo com a massa da Arcola. Você vai adorar, você que gosta de fazer essas coisas em casa. Ó, tô tirando aqui o excesso. Só tiro e puxo, ó. Corto e puxo. Esse pedacinho que eu tô tirando aqui eu descarto, tá? Porque ele ficou muito próximo ao chocolate. Provavelmente vai ter alguma meladinha. Então essas bordinhas aqui eu vou descartar. E termina de alisar. Quem gosta de fazer bolos quinados agora faz a quina. Eu normalmente, raramente quino um bolo. A Neide tá te dando boa tarde. Chegou Boa agora. tarde. A Neide também te deu boa tarde. Boa tarde, Naide. Seja bem-vinda. Depois assiste o começo da live. Ó. Alisou o bolo. Agora vamos colocar as decorações, né? Soft brilho. Vou passar na parte de baixo pra gente colocar a oncinha. Eu vou colocar só na parte da frente, tá? Porque eu fiz só um pedacinho de oncinha, não fiz muito. Como a oncinha, às vezes é ruim tirar uma tira inteira pra não ter que fazer tão comprida, você pode dividir em dois. Faz uma emenda na frente e uma emenda atrás. A de trás ninguém vai ver, a da frente você vai tampar com laço. Deu pra tampar pelo menos a frentinha aí, né? Ó. E vou colocar aqui, ó, vou até diminuir essa tirinha, porque senão ela vai ficar saindo pra fora do meu prato. Passo a colinha aqui na parte da frente. E por cima aplico o laço. A Liette tava querendo o molde dos sapatos. Me manda inbox, Eliette, o seu e-mail que eu te envio. As meninas que me mandaram eu já enviei, né, meninas? Ó. Aqui, vou... Ó, aqui já colou, tá? Parte de baixo do salto. Posicionar ele na parte de cima. Pode levar tanto separado para cliente ou junto. Se quiser colar para ficar mais firme, passa o mesmo glacê na parte de cima do bolo. Deixa eu virar pra mim, pra me posicionar direito. Passar mais um pouquinho de glacê aqui, que ele tá ainda não tão firme. Ó. Aqui na lateral eu não quero fazer nada. Eu acho que assim, mais básico vai ficar mais bonito. Mas caso vocês queiram colocar alguma estampinha, alguma decoração, ou colocar uma rosa, eu acho que uma rosa ficaria bonito. Cadê aquela rosa? Estampar aqui eu acho que não ficaria legal. Muito grande? Eu acho que a rosa que eu tenho é muito grande pra isso. Senão até ficaria legal colocar aqui. Mas assim, pra mim já tá legal. O que que vocês acharam? Da estampa, do bolo, sandália... Falam aí pra mim. O que as meninas estão falando, Ti? Ainda estão concentradas aí. Ó, tá chegando o coraçãozinho. Amanda disse que tá uma lindeza. Acho que esse salto tá muito pra trás, né? Melhorou? Ó, aqui eu coloquei uma fivelinha, tá? Só uma cobrinha preta, enrolei e coloquei a marcaçãozinha da fivela da sandália. Ah, vamos cortar também o bolo, né? Deixa eu tirar uma foto do bolo antes, pra gente cortar ele pra ver como ficou a oncinha dentro. Tira aí, tira uma foto.
Uma. Comeu? É, comeu. Pera aí, gente, só um minutinho, tá? O Thiago vai tirar uma foto pra gente poder postar depois. E eu vou cortar pra gente ver como ficou dentro. Você não vai segurar o bolo? Põe o vídeo pra cá pra menina ver, tá? Ah, é verdade. Foi? Deixa eu tirar uma só do bolo. Vê se ficou bom, hein? Tá na galeria. Ó, o pessoal todo elogiando. A Bel disse que adorou a técnica. A Tereza disse que ficou lindo. A Salete disse que ficou maravilhoso. Olha, A Tiane Rodrigues elogios. falou que você é top. A Liette tá perguntando da blindagem se era com chocolate fracionado. Nobre, chocolate nobre, tá? Ó, tirei as fotos aqui pra depois eu postar. E vou cortar o bolo pra vocês verem. Deixa eu voltar aqui pra mim no Face. Eita, quanto coração subindo. Uhum. Vamos cortar? Ai, que dó, que dó. A parte mais dolorida agora. Deixa eu pegar uma faca. Qual faquinha será que é mais fácil pra cortar? Faca grande, tipo de... Acho que é aquelas de pizza mesmo, é melhor. Acho que assim é melhor. Que eu consigo cortar mais um pedaço maior, né? Tcharam, tcharam. Que judiação. Cortar até o laço aqui no meio, hein? Os coraçõezinhos não param. Deixa eu pegar um pratinho pra tirar esse pedaço. Mostra aqui dentro. Olha que bonito que fica essa divisória, ó. Pasta americana, ganache e bolo. E as oncinhas lá dentro. Deu pra ver bem? Deixa eu ver como ficou, que eu tô super curiosa. Ai, ficou legal. Gostei das oncinhas. A fileira de baixo, ó, não fica tão destacada, tá vendo? Que foi aquelas oncinhas bem pequenininha que a gente fez. O que é que vocês acharam agora do corte? Oh, Deus, tirei até o meu lacinho. O que as meninas falaram da parte de dentro, Ti? A Amanda ficou com dó de cortar. Muita. Imagine eu, Amanda. Ela disse que se recusa a ver isso. Olha que lindo que ficou a oncinha. Amei. Cadê a Rosa? Rosa sumiu. A Rosa sumiu, não viu a finalização do meu bolo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a live de ontem, a gente ensinou a maneira de fazer a massa, a montagem do bolo e o início da sandália. Hoje a gente fez a pré-cobertura de ganache, cobertura com a pasta e finalizamos a sandália e decoração. Então, quem não assistiu a live de ontem, volta lá e assiste, que tá salva. Tem várias outras lives pra vocês entrarem pra ver. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero estar ajudando vocês nessa quarentena, né? Tanto a se distrair como aprender coisas novas, renovar a novidade pro cliente de vocês. Alguma pergunta? Ficou pendente? Não, a Diana, ela disse que apesar de estar sintomática, disse que está prestigiando as suas lives. Melhoras pra ela. Melhoras, Diana. Deus abençoe. Ó, todo mundo disse que ficou lindo, maravilhoso. Então, acho Então, é que isso por daí. hoje é só, né? Amanhã a gente tá de volta com mais uma live às 4h30. Eu espero vocês, fiquem com Deus e até amanhã, tá, gente? Ó, a Beijo. Bel tá dizendo que eu não vou comer tudo, vou fazer dar um belisquinho aqui, ó. Thiago já tá beliscando aqui, hein? Até amanhã, gente. Beijos, fiquem com Deus.